Olá, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga do Evangelho. Que alegria ter você aqui conosco neste nosso canal. Aqui que será o nosso ponto de encontro, onde nós iremos refletir sobre a Palavra de Deus e também deixaremos nossa opinião sobre assuntos diversos que surgirem no nosso país e no mundo, tudo isso buscando sempre uma perspectiva bíblica. Hoje nós iremos refletir sobre um assunto que não nos foge, o assunto do pecado, aonde todo ser humano precisa lidar com este assunto tão complexo, cheio de novas interpretações e conclusões precipitadas com relação ao pecado. Mas iremos falar especificamente de um bem que possa ser superior ou até mesmo posterior a uma vida de pecados, que é ter a felicidade de ter os seus pecados perdoados por Cristo Jesus. É a experiência que Davi compartilha conosco no Salmo de número 32, aonde diz assim no versículo 1: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja que Davi usa um pronome indefinido. Ele diz: feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja, quem é que pecou aqui nestes versículos? Davi, nesta maneira poética de falar, ele está se referindo a qualquer pessoa que tenha os seus pecados levados ao Senhor e o Senhor lhe concede perdão. Davi, na sua experiência pessoal, também foi um homem que cometeu pecados. Conhecemos um pecado que é acentuado na história de Davi, que é o seu adultério, a sua premeditação de promover um homicídio ao esposo de Betseba e depois a ocultação de toda essa história que posteriormente foi revelada através da ida do profeta Natan na casa de Davi. Pecados tão graves que, se fosse por nossa própria justiça, talvez nós iríamos deixar uma sentença muito grave para a vida de Davi. Mas reflita comigo, quem de nós não é um pecador? Qual é o ser humano nascido de mulher aqui nesta terra que não tem sua experiência com o pecado? Pela perspectiva bíblica, todos nós somos pecadores. É o que Salomão encontra na sua sabedoria, escrevendo o livro de Eclesiastes. Ele diz que não encontrou um homem justo que sempre faça o bem e nunca peque. Paulo, quando escreve aos Romanos, também faz uso destas mesmas palavras para dizer que todo ser humano é pecador. E mais, Paulo diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou em outra tradução, não alcançam o padrão da glória de Deus. Há muita dúvida com relação ao que seja de fato o pecado. O pecado, ele é uma desobediência contra Deus. O pecado é o nosso não atingimento do padrão da glória de Deus. Quando observamos a história no Jardim do Éden, observamos que o ser humano, quando não cumpriu o padrão de Deus, a ordem estabelecida por Deus, o ser humano naquele momento estava pecando contra o Senhor. Então, desde o primeiro momento que Adão e Eva estavam no jardim e não conseguiram cumprir o padrão da glória de Deus, o ser humano estava ali sentenciado a um problema, a uma dificuldade de cumprir as ordenanças de Deus. E nessa perspectiva, todos nós somos pecadores. Quando nos deparamos com aquilo que é bom, sincero, correto para nós seguirmos, também somos confrontados com uma vontade contrária ao padrão, aquilo que Deus requer de nós. Então, todos nós somos pecadores. Mas esses pecados, o que precisa ser feito com esses pecados? Esses pecados, eles podem ser remediados, podem ser tratados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e para a glória de Deus, a felicidade é vermos que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Se você se lembrar daquele momento em que Jesus ele é colocado em uma grande cilada, em que os doutores da lei confrontam Jesus sobre um termo da lei mosaica naquela época, quando apanharam aquela mulher pecadora e disseram para o Senhor Jesus: olhe, segundo a lei, essa mulher que foi pega no ato de adultério, ela deve ser apedrejada. Porém, Jesus, ele coloca uma causa diante daquelas pessoas.
aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você conhece a história. Ninguém ousou atirar uma pedra naquela mulher, porque todos eram pecadores. Todos ali não alcançam o padrão da glória de Deus. Não há ninguém ali que consiga viver uma vida isenta de cometer pecados. Então, diante desta verdade, do pecado, quer em maior grau, quer em menor grau que nós possamos cometer, eles precisam ser perdoados por Cristo Jesus. Quem vive uma vida que não é levada a Jesus para que Jesus perdoe seus pecados, é como um ladrão, um malfeitor, uma pessoa que está à margem da sociedade, que vai acumulando problemas, delitos, falhas, pecados contra Deus. E esta lista que vai acumulando, vai ficando maior ainda. Mas o que é bom e maravilhoso na Bíblia Sagrada é que não importa a gravidade, o tamanho do nosso pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 1, que não importa se os nossos pecados foram semelhantes a escarlate e o carmesim, vermelhos tão nítidos e tão profundos na cor como são esses dois corantes descritos pela Bíblia Sagrada. Ainda que os nossos pecados forem tais como o carmesim e também a escarlate, mesmo assim o Senhor nos perdoa. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar e nos ajudar a superá-los. Mas uma vida que não é perdoada pelos pecados que comete, um ser humano que tem uma lista de pecados, que tem falhas corriqueiras, cotidianas, mas que não leva este pecado ao Senhor para requerer dele o seu perdão, é uma vida que vai acabar na mais terrível solidão. O ser humano carece de arrependimento, o ser humano carece que o Senhor perdoe continuamente os seus pecados. O ser humano precisa sempre do perdão do nosso Senhor. Esses pecados que nós cometemos precisa do perdão do nosso Senhor. E uma vida que não pede perdão ao Senhor é uma vida que vai terminar, sim, na mais terrível noite, na mais terrível solidão, pois não tem certeza se os seus pecados foram perdoados. Mas a alegria que o salmista aqui descreve é que é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. E isto está disponível, amigo, para você, está disponível para mim. Esta felicidade pós-pecado praticado está disponível para nós. Agora imagine, por que é que o salmista diz: é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados? Porque toda falha que é cometida parece dentro de nós que ela merece uma punição. Todo erro cometido pelo próprio ser humano nos parece, nosso senso de justiça nos diz, essa pessoa merece sofrer. E é curioso que sempre enxergamos isso no nosso julgamento com relação aos pecados que as pessoas cometem. Todavia, para os nossos pecados, nós sempre procuramos ser os mais brandos possíveis, procuramos as menores penas para nós pagarmos. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, não há um justo sequer. Todos nós carecemos do perdão de Deus. Então, você, eu, precisamos levar os nossos pecados para o Senhor. Não importa a gravidade do nosso pecado, se foi grande, pequeno, se fizemos coisas tão horrendas, não importa. O Senhor, Ele tem um perdão para nos oferecer e podemos desfrutar desta alegria. Veja o que o salmista diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sabe outra coisa que eu reflito neste salmo? É que, dependendo da gravidade do pecado, este pecador que cometeu os pecados mais graves, ele sente um perdão e uma alegria muito maior ainda. Pois os pecados que Davi cometeu, a sentença que pairava pela mente de Davi é que ele não era digno de vida, não era digno mais da presença do Senhor. Mas quando o Senhor, ainda que permitisse que Davi pagasse a consequência dos seus pecados, mas quando Deus lhe perdoa, quando o Senhor risca a cédula de acusação contra ele, você imagina a alegria que visitou o coração de Davi? E isto é disponibilizado para nós. Eu me lembro também do ladrão ao lado de Jesus na cruz. Ele estava ali porque cometeu pecados terríveis. Só era levado à morte de cruz no Império Romano as pessoas que cometiam pecados contra a nação de Roma e também contra a nação ali da Judéia, onde os reis e os imperadores governavam. E aquele ladrão que estava ali ao lado de Jesus cometeu pecados também terríveis, assim como outro ladrão ao lado de Jesus. Mas aquele arrependimento,
aquela confissão, aquela verdadeira sinceridade daquele ladrão, de entender que era um pecador e que merecia aquela morte de cruz, você sabe o que aconteceu. Aquele pecador foi perdoado pelo Senhor. Agora imagine, quando o Senhor disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você já imaginou a felicidade que surgiu dentro do coração, da alma daquele indivíduo? Tudo isso pode ser alcançado por mim e por você. Esta felicidade de termos o Senhor perdoando os nossos pecados. Saiba que o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: aonde abundou o pecado, ou seja, aonde o pecado foi grande, grave, superabundou, ou seja, superior a isso, foi a graça de Deus. O Senhor tem graça, tem misericórdia para nos oferecer. Eu também lembro de Paulo. Paulo disse o seguinte: dos pecadores eu sou o maior, eu persegui a igreja do Senhor, eu matei, mas o Senhor perdoou os pecados de Paulo. E esse Deus tem perdão para nos oferecer. Jesus disse: eu vim para salvar o mundo, eu vim para salvar aquele que está perdido. O Senhor tem perdão para nos oferecer. Esta alegria está disponível para mim e para você. Que o Senhor lhe abençoe e que você possa, enfim, conhecer esta alegria maravilhosa que está disponível para nós, termos os nossos pecados perdoados. Amém? Não se esqueça de curtir este vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, pois esta alegria está ofertada para todos nós, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.